Olá, meus amigos, eu sou o professor Tomé Mendonça e hoje nós vamos continuar com mais um vídeo da nossa playlist de Química Geral e Química Inorgânica, abordando um assunto importantíssimo chamado polaridade. Esse é o primeiro vídeo do assunto. No segundo vídeo nós vamos trabalhar de que forma a geometria da molécula interfere nessa polaridade, tá bom? E agora eu vou convidar você a assistir esse nosso vídeo, dar um like nesse nosso canal, nessa nossa visualização, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Eu vou mostrar hoje para você um software de um site da Universidade do Colorado. É um site gratuito, onde você pode inclusive fazer o download ou trabalhar com ele online, seja você aluno ou professor. Ele não tem fins financeiros, não tem fins lucrativos e é exclusivamente para voltar à educação, para poder ajudar você no seu estudo ou no seu ensino. Vamos lá, vamos ver aqui o nosso software. Bom, meus amigos, aqui é a nossa simulação em Java. Ela existe também em HTML, você pode trabalhar online diretamente do site. Você pode ser um aluno que está querendo aprender esse assunto melhor, você vai lá no Google e joga PHET. Ou se você for um professor, quiser trabalhar esse assunto também em sala de aula com seu aluno, você também tem a opção de fazer o download do executável, instalar no seu computador e levar para a sala de aula. Se na sua sala de aula já estiver também trabalhando com boa velocidade de internet, você pode também trabalhar com ele online. Então aqui você tem o seguinte, nós temos aqui uma molécula biatômica, que eu vou representar por A e B, uma molécula qualquer genérica, e eu vou atribuir a princípio uma eletronegatividade zero para os dois, significando que são elementos iguais. Aqui eu tenho uma ligação entre eles, não interessa para a gente se é simples, dupla ou tripla. O que importa é você saber que eu tenho uma mesma eletronegatividade entre eles. Então aqui essas duas placas significam que elas podem ter um campo elétrico que você liga ou desliga. Aqui você tem um dipolo da ligação, mas você também pode ter um dipolo resultante da minha molécula. No caso aqui para dois átomos, o mesmo dipolo da ligação vai ser o dipolo da molécula. Para três átomos e moléculas reais, aí já muda. Eu vou ligar aqui a carga parcial, a característica da ligação, se ela é predominantemente covalente, predominantemente iônica. Vou ter a opção de ter o potencial eletrostático e a densidade eletrônica, indicando quem tem mais elétrons do lado do elemento mais eletronegativo dos dois. Eu prefiro o potencial eletrostático porque as cores deixam bem mais fácil a gente perceber a diferença aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou escolher o elemento B, pode ser qualquer um, e vou aumentar a eletronegatividade aos poucos. Ó. Perceba que está aparecendo um vetor aqui e também está aparecendo um sinalzinho em cada elemento. Perceba que eu estou caminhando aqui na característica de ligação, deixando a região do covalente e me aproximando da região do iônica, porque a diferença de eletronegatividade entre A e B está aumentando. Esse vetor quer dizer que a minha ligação aqui tem uma polarização, tem um lado de menor densidade eletrônica, polarizado positivo, e um lado polarizado negativamente de maior densidade eletrônica. Esse vetor sempre vai indicar para a gente o lado de maior eletronegatividade. Quanto maior a diferença entre os valores absolutos da eletronegatividade do A e do B, ou seja, quanto maior a subtração entre esses valores numéricos, digamos assim, maior esse vetor, maior a carga parcial, maior a diferença de densidade eletrônica. Eu posso até ver aqui a densidade eletrônica, eu tenho uma região mais escura, indicando maior presença de elétrons, uma região mais clara, indicando menor presença de elétrons. Então eu vou atribuir aqui o potencial eletrostático, aumentar mais a eletronegatividade do B, polarizando cada vez mais a minha molécula. Perceba que eu tenho um vetor totalmente voltado para o lado da ligação iônica. Aí você vai para aquele conceito de Linus Pauling, de diferença de eletronegatividade a partir de 1,7, a minha estrutura é predominantemente iônica. Mas não é o objetivo da minha aula hoje falar sobre a diferença entre as ligações. O importante é você compreender que eu tenho uma região muito negativa, uma região muito positiva, e isso se chama polarização. Conforme as características da minha molécula, ela se torna cada vez mais sensível à presença do campo elétrico. Vamos supor que eu tenho uma polarização muito baixinha aqui, muito pouquinha, vamos colocar aqui muito mínima, uma polarização muito pequena. E eu vou modificar a posição da molécula aqui, ó. Modifiquei, pronto. Está aqui, uma posição qualquer, ligando o campo elétrico. Veja que a molécula se movimenta
no sentido do lado negativo da molécula ficar voltado para a placa positiva do campo elétrico. Se por acaso eu desligar aqui o campo elétrico e aumentar essa polaridade da molécula, eu tiver uma molécula bem mais polarizada, ela vai ficar mais sensível a essa mudança. Vou ligar o campo elétrico, olha como a movimentação é bem mais rápida, tá bem? Se eu tiver uma molécula com 3 átomos, aí a geometria da molécula vai interferir bastante, independente de eu ter átomos iguais. Aqui vamos supor que eu tenha uma molécula aqui com 3 átomos de eletronegatividade igual. Ah, pode ser o ozônio? Pode. Eu tenho aqui o dipolo, entre as ligações, eu tenho uma carga parcial, eu vou ligar o campo elétrico aqui, ó. Não houve modificação, a molécula é totalmente apolar. Depois eu vou mostrar outro vídeo para você, como é que você vai perceber pelos grupamentos ligantes e pelos pares não ligantes no elemento central, se a molécula é polar ou apolar, tá bom? Mas voltando aqui, eu vou modificar a geometria da minha molécula, vou torná-la linear aqui. Pronto, espero que aqui eu tenha rigorosamente 180 graus. Aqui tanto faz a posição de A, B ou C, mas eu vou aumentar a eletronegatividade só do elemento central, só do B. Ó, perceba que eu tenho vetores, como esses elementos A e C têm a mesma eletronegatividade, imaginamos que eles sejam iguais, né? Então eu tenho uma região negativa, com a grande carga parcial, porque ela está recebendo uma densidade eletrônica de 2 fontes ao mesmo tempo, os 2 positivos da extremidade, ou eu posso fazer o oposto. Vou mostrar, por exemplo, aqui o gás carbônico. Eu tenho aqui, ó, aumentando a eletronegatividade do B e aumentando do A também. Note que eu tenho aqui, estou tentando fazer 180 graus aqui, para ver se fica legal. Eu tenho aqui ó, um vetor polarizado para fora, para o C, indicando que o C é mais eletronegativo que o B, e para o A, indicando que é mais eletronegativo que o B. E aqui, eu ligando o campo elétrico, vou fazer aqui, essa molécula, veja que a polarização dela é zero, ela, apesar das ligações serem polares, a molécula é apolar, a polarização é mínima. Ele está girando porque eu não consegui aqui fazer 180 graus rigorosamente. Se eu tivesse conseguido zerar isso aqui, ó, pronto, acho que isso aqui já está mais, ó, está quase parado, porque aqui com o nosso computador não está conseguindo fechar 180 graus. Imagine que eu mudei a geometria da molécula, tornei angular. Pronto, está aqui, angular. Certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a eletronegatividade do B maior do que do A e do C. Que molécula é essa? É a água. Aqui a molécula de água é assim, ó, B eletronegativo, B. Observe que eu tenho uma polarização de A para B, indicando que o B é mais eletronegativo. Tem uma ligação polar aqui, ó, ligação polar. Outra ligação do C para o B polar. Veja que o A e o C eu deixei com a mesma eletronegatividade de propósito. E eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor momento dipolar resultante. Então, cada vetor desse é o momento dipolar. Vou repetir para você. Aqui é o vetor momento dipolar da ligação. E aqui é o vetor momento dipolar da molécula. Eu vou girar aqui a molécula. Pronto. Veja a região mais negativa, essa região aqui. E eu vou ligar o campo elétrico. Olha como ela é totalmente voltada, a sua parte negativa atraída pela placa positiva, né? E com as moléculas reais, meus amigos, se torna bem mais interessante porque são os exemplos que caem no vestibular. Você percebe que aqui eu tenho o hidrogênio, eu tenho a representação do hidrogênio 1 e 2. Tá bem? Aqui eu tenho a eletronegatividade do Linus Pauling, aqui eu tenho 2,1 do hidrogênio. Veja que não tem nenhuma região com maior quantidade de elétrons, essa molécula é apolar. A gente já viu que moléculas iguais com 2 elementos são moléculas apolares. Olha aqui o O2, ó. Aqui o O2. Eu não vou mostrar todos os elementos dessa lista aqui por questão de tempo, tá? Aqui o O2, ó. Perceba que apesar de eu ter um elemento muito eletronegativo, não tem diferença de um para o outro, do oxigênio 1, do oxigênio 2, e o total dá zero. A molécula também é apolar. De novo, uma outra molécula com 2 elementos iguais é apolar, o nitrogênio, pela mesma característica que a gente já falou. E se eu tenho uma molécula com 2 elementos diferentes, ela é polarizada, eu vou aqui tirar o potencial eletrostático para a gente entender aqui os vetores. Eu tenho o vetor da ligação, HF, indicando que o flúor é mais eletronegativo, também é o mais eletronegativo da tabela, né? A gente já sabe disso. E aqui o vetor resultante da molécula, uma molécula altamente polarizada. Eu posso girar aqui a molécula, para você ter uma visão tridimensional bem interessante. Você pode brincar com esse software, bem legal. Para usar em sala de aula é maravilhoso. Você tem aqui a água, uma molécula muito polar mesmo. A gente vai depois falar sobre ligações de hidrogênio, aqui interações de hidrogênio, a molécula de água tem.
Observe aqui que eu tenho vetores indicando que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, e o vetor resultante da molécula. O CO2, pelo formato, pela minha estrutura, minha geometria linear, mesmo que eu tenha duas ligações polares, a minha molécula como um todo é apolar. Observe o potencial eletrostático, ó, bem mais distribuído aqui no caso do lado dos oxigênios, né, vermelho. Olha a densidade de elétrons também bem mais escuro do lado dos oxigênios, tá bom? Observe também aqui uma molécula de amônia, geometria piramidal. Veja que eu tenho vetores apontando para o nitrogênio, que é mais eletronegativo, e a molécula total tem esse vetor resultante para cima, que é a resultante desses três vetores aqui das ligações. Aqui é o momento dipolar da ligação e aqui é o momento dipolar da molécula. Observe o potencial aqui, ó, bem vermelho aqui, eu tenho muita densidade eletrônica junto ao nitrogênio, certo? Falei para vocês que a gente não ia ver todos. Aqui eu tenho o BF3, veja que aqui é uma geometria trigonal plana, uma molécula rigorosamente plana, dá para você perceber isso, ó. É uma plana, uma fatia de pizza. Mesmo que as ligações sejam polares, o total da molécula dá zero, ela é uma molécula apolar, tá certo? Esses vetores geometricamente se cancelam, tá bom? Veja aqui o metano, um exemplo clássico de hidrocarboneto. O hidrocarboneto a gente já sabe que é apolar. Olha só a geometria tetraédrica aqui, ó. Perceba, tridimensional. Mesmo que eu tenha as ligações ligeiramente polares, 2,5 menos 2,1 dá 0,4, uma diferença muito pouca, mas o total da molécula dá zero, se cancelam. E aqui eu tenho outros exemplos que você pode depois brincar aqui, pode olhar o ozônio, que apesar da molécula ter ligações apolares, pela geometria da molécula e pares não ligantes aqui, vai dar uma molécula polarizada. E no próximo vídeo a gente vai explicar por que, como é que essa geometria vai interferir na polaridade da minha molécula, tá bom, meus amigos? Pois eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Eu vou deixar aqui no final do nosso vídeo o nosso contato, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, pode dar o like aí no nosso vídeo e compartilhar com seus amigos, tá bem, meus amigos? Muitíssimo obrigado por tudo, até o próximo vídeo e até a próxima.